Oi, meu povo! Bom dia! Oi, Pedrinho, céu! Batman! Já ia falar o super-homem. Não, é do super-homem. Oi, Juju! Juju no final vai mostrar os truques dela, né, Juju? Cadê vocês, meu povo? Será que eu tô no canal certo? Oi. Você tá fortuna, Juju? Grande músculo! Deixa eu ver aqui uma coisa. Cadê? Ué, o que é isso? Tem aqui uma opção nova aqui que é... Olha, Daisy! Beijinho pra vocês! Oi, Raquel! Bom dia! Manda um beijo pro meu filho Davi! Beijinho, Davi! Filho da Raquel! Deus te abençoe! Muita paz, saúde e força! É hoje o aniversário da Laurinha? Sim, tchau! Juju, hoje é aniversário da Laurinha, sua amiga! Parabéns pra você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora ela vai fazer, Juju, fala 5. Vai ficar agora com a tua idade. Epa! E os dentinhos dela vão cair. Ih, vai ficar grande, tá? Fica mocinha. O dentinho tá nascendo. Já tá nascendo, né, Juju? Os dois. E os dois, e o de cima tá caindo. Oi, Dani, vamos lá falar. Hoje eu quero mostrar os dentinhos também, né? Eu não esqueci, falei ontem que vou falar sobre o tratamento de dentes que o Pedro fez. Ele fez uma reconstrução dentária. Fala, Juju. Agora dói esse, né? Porque tá mole. Pedrinho. Oi, Bruna Leira. Beijinho pra vocês, força. Jeff, meu filho tá cantando parabéns também. Oba! A Laurinha agradece, né? A Cíntia escolheu hoje, não aparece aqui, mas ó, beijão pra você. Do fundo do meu coração. Ela e a Juju são amigas íntimas online. É uma coisa incrível. Assim, a Juju e a Laurinha não se conhecem, mas são amigas. É uma coisa mesmo. A internet é maravilhosa. Então vamos lá focar rapidinho em falar nesse assunto que é tão vasto, é tão longo, mas eu tenho recebido tanto pedido sobre isso que as pessoas chegam a estar dizendo que eu tô fugindo do tema. Porque eu fiz um vídeo até recentemente, mês passado, que eu falava sobre, olha, seu filho tá com um transtorno, tem o que for, trata ele com amor e carinho, não sei o que, dá uma olhada, procura aqui no Face ou mesmo lá no canal do YouTube, procura o termo autista ou autismo, que você vai encontrar o que eu falei e que aquilo equivalia para todos os tipos de deficiência, como mãe, que tipo de terapia nós podíamos fornecer ou que tipo de cuidado que nós teríamos que ter conosco e com eles. Mas agora eu vou tentar ser um pouquinho específica para você, mãe, que tá preocupada. O Pedrinho tá de cuequinha amarelinha ali, é verdade. Para você, mãe, que tá preocupada, que você acha que o seu filho é um pouquinho diferente. Por acaso anda assim bem especialista no tema, porque é o tema da minha tese de mestrado, então eu tô que já não aguento mais falar de autismo, de ler, ver tudo que eu puder saber sobre autismo, porque é o tema da minha tese, é sobre o que eu mais tenho trabalhado. E vou aproveitar e vou fazer uma confissão para vocês, que para aí 3 ou 4 pessoas sabem. Eu sou autista. Pois é. Então, é assim, você é autista, o que tem a ver, como é que é possível você fala tão bem, você é uma pessoa tão desenvolta, ai meu Deus, agora eu já não sei o que é o autismo. Então eu vou começar falando isso para desmistificar aquela ideia do autista que é aquela criança que fica ali, ó, balançando. Antigamente, o autismo era só... Nunca foi uma doença, uma patologia isolada, sempre foi um conjunto de características que se somavam em critérios comuns, tipo dificuldades sociais, dificuldade de comunicação, algum atraso intelectual. Mas recentemente, agora em 2016, foi combinado, digamos assim, pelo DSM-5, que é a última atualização da psiquiatria nessa área. Ficou combinado que graus como o Asperger, ou Aspis, ou Asperger, depende de onde você vive, a pronúncia pode mudar, que é como eu tinha sido diagnosticada anteriormente, o Asperger ficou então dentro do critério de autismo, não existindo mais o Asperger. Dava-se esse nome por causa do Dr. Asperger, que tinha... Pronto, ele começou a observar crianças que ele chamava de pequenos professores, porque eram crianças
superdotadas em um tema, né? Isso é uma coisa muito interessante, mas que tinham dificuldades extremas em muitas outras coisas. Então eram crianças fora do comum que, por ter essas dificuldades sociais e outras, acabavam por até ter outras comorbidades, como toque, crianças mais irritáveis e essas coisas todas. Então, na prática, o que você tem, Stephanie, para você dizer que você tem Asperger ou que você é autista? Eu, a Joana e o Pedrinho ainda não tem o diagnóstico concluído. Estamos dentro do critério de autismo, ainda sem uma classificação completa definida no caso do Pedrinho, tá? Vocês notam que o Pedrinho não fala. Notaram já? O Pedrinho tem 2 anos e 4 meses? Pois é. A Juju começou a falar aos 3 anos e meio, né, princesa? Ai, mas então não dá para entrar em Asperger, porque a Asperger fala, né? É o que todo mundo diz, que seria antigamente chamava Asperger, né? Agora ainda existe, mas a verdade é que ele se tornou no nível 1 do autismo, que ficou o transtorno de espectro autista, né? E vai de alto funcionamento, e depois que é o nível 1, depois tem um nível 2 e o nível 3, que já enquadra um grande retardo mental. O nível 1 não existe esse retardo mental, pelo contrário, que seria englobado esse até o critério de Asperger. Então as crianças têm até algum QI, um coeficiente de inteligência acima da média. Coeficiente de inteligência não é só por causa daqueles testezinhos que se faz, tem a ver que a sua idade cronológica, ou seja, você tem 20 anos, mas a sua idade mental é de 30, né? Então, quando o seu coeficiente de inteligência é acima da sua... a sua idade mental é acima da sua idade cronológica. Então, muitas crianças têm 5 anos, mas têm uma cabecinha como se tivesse de 8. Então, o QI dessas crianças é considerado acima. O meu foi fácil de perceber porque eu tinha uma grande confusão de ideias, o meu cérebro nunca desligava e eu, quando pequena, tive convulsões, muitas convulsões. Aí você diz, ai meu Deus, a minha filha tem convulsões, será que ela é autista? Calma, o autismo, como eu disse, é vários critérios que se somam para chegar a um diagnóstico. Atraso na linguagem não é apenas nem fundamental, nem isoladamente só do autismo. Muitas outras situações podem causar atraso na linguagem. Há crianças que simplesmente se desenvolvem mais tarde, ou porque não tiveram comunicação eficiente dos pais, ou porque podem ter alguma deficiência auditiva, ou por alguma coisa, ou até mesmo por uma alteração genética de um pai, uma mãe e a avó, que aquilo já é de família, né, que não se falam precocemente, o pessoal começa a falar já aos 2 anos e meio. Mas, para eu considerar um critério de autismo, eu tenho que ter basicamente 7 situações. Tem que existir, tá? Que é o isolamento social. As minhas crianças no parquinho é uma coisa linda. A gente chega, eles, se não tiver ninguém, brincam que é uma festa. Basta chegar uma criança, se escondem. Aí você fala isso, você está incentivando eles. Não, amiga, olha que eu faço de tudo. Tento de tudo. Trabalho muito nesse aspecto, porque como eu aprendi a me socializar, eu tive a grande sorte de ter uma irmã praticamente da mesma idade que eu, a Median, maravilhosa. E nós, a vida inteira, pelo menos até o primeiro ano do Brasil, né, que é o 11º de Portugal, a gente sempre da mesma sala de aula na escola. E isso me dava uma cópia gestual, me dava uma cópia de conversa, eu copiava dela a forma de interagir com as outras pessoas. Tá, mas então... Tenho aqui o meu filho pequeno, ele tem 2 anos e meio, eu suspeito que ele é autista, o que eu tenho que observar nele? Bem, nem todas as crianças, mas a maioria evita contato olho no olho. Algumas têm aquele contato olho no olho, mas só para encarar. Fica ali encarando, mas não está olhando no olho... se expressando, se informando. Você vai no parquinho, é uma coisa linda, eu fico observando as outras crianças... Quando chegam os meus filhos, eles vêm correndo, crianças que não nos conhecem de lado nenhum. Oi, Josi! Vêm correndo para conversar com a gente. E o que os meus fazem?
Parece que veio morder eles ficam ali apavorados, se escondem atrás de mim, ficam muito assustados. Eu digo, eles não vão fazer mal, vai lá, brinca um pouquinho. Mas para eles ali é uma coisa muito assustadora. Isso quer dizer que eles não gostam de pessoas? Eles gostam, mas eles não sabem como lidar. Ah, então, mas se eles fossem na escola, eles aprendiam? Se fosse assim tão fácil, não haveria tanta dificuldade para a integração do autista na sociedade. Não era por isso, então, que era preciso tanto estudo. Se fosse só uma questão de, não, ele é autista, então vamos pôr lá no grupo, junto com o pessoal, que ele vai lá, vai aprender logo. Não é assim. Isso causa um desespero que vocês não têm noção. Há alguns critérios, a ver se eu devia ter feito assim um ponto de nota, porque eu vou falando, vou me empolgando, que é um assunto que eu gosto muito. Vocês me veem falar aqui bastante, eu sou muito comunicativa e vocês sabem que eu falo muito do que eu gosto, muito do que eu sei. Não é? Isso pra mim é muito fácil, porque eu tenho hiperfoco, que é um critério do autista. O autista, pelo menos normalmente o de alto funcionamento e sem o retardo mental, ele tem o hiperfoco. Ele, quando gosta de um tema, ele sabe tudo sobre esse tema. A Joana, por exemplo, ela tem um hiperfoco com ginástica acrobática, balé. Ela passa o dia. Quando eu falo que ela passa o dia, eu não estou dizendo assim, ela de vez em quando dá uma cambalhota dentro de casa, não. Ela é capaz de ficar 8 horas seguidas fazendo cambalhotas. Tá? E quando eu falo cambalhota, não é cambalhota de pôr a cabecinha no chão e virar, não. É várias, aquelas... Quer mostrar, Juju, as suas cambalhotas? Mostra aqui atrás. Agora não quero, é porque a gente tá falando desse assunto, ela tá ali um pouco coisa. Não converso muito sobre eles. Mas conseguiu chegar, beijo, Monize. Mais coisas. Você estava rodando? Mais coisas. A criança autista pode ter uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. O que também não é um critério particular do autismo. Há crianças que apenas têm só hipersensibilidade e só hipossensibilidade. Como eu disse, é preciso somar vários critérios para o diagnóstico. Então, somando mais um critério, no meu caso, aqui o meu querido Pedrinho, ele tem uma hipossensibilidade à dor. Ele cai do alto, cai de baixo, cai de tudo, bate a cabeça daqui, cai dali, ele não chora. Chora um nada, faz um solucinho e para. Ele pode estar com a cara sangrando, faz um solucinho e para. Mas, ao mesmo tempo, ele... Por causa dessa hipossensibilidade, ele tem necessidade de ter coisas fortes na boca. Então ele põe tudo que pode na boca para provar, para sentir. Eu vi um tempo atrás um vídeo aqui de uma menina que comia cebola. E a menina comia aquilo com uma satisfação, com uma alegria, era uma bebezinha, né? Parecia que a menina estava morta de fome comendo aquela cebola. Muito provavelmente ela sofre de uma hipossensibilidade, nesse caso seria mesmo... gustativa, e então ela queria provar sabores fortes para poder sentir alguma coisa, porque na comida com pouco gosto normal a criança acaba por não sentir. O que leva também ao meu querido Pedrinho e à história do tratamento dentário que eu comecei falando aqui no início. O meu querido Pedrinho tinha e tem pica, que antes considerávamos por um déficit vitamínico, porque antes no primeiro ano a gente não dá um diagnóstico de autismo. Primeiro porque você não consegue identificar todos os outros critérios, né? Então a gente vai tratando sintomas isolados. Olha, ele gosta de comer terra, gosta de comer areia, gosta de comer parede. Então deve ser um déficit vitamínico, por um acaso. Coincidiu com uma época que ele teve rotavírus, então ficou assim com anemia. Então... Até tem um texto aqui que se você procurar lá no mãedefamilia.pt, no campo de busca, procurar pica, falo sobre esse déficit vitamínico que o Pedrinho teve, o tratamento com o normal, com sulfato ferroso, que até ajudou um pouco, mas não solucionou nada, visto que hoje em dia, volta e meia, tem que estar vigiando que ele pega a parede para comer. Então, mas ele pega a parede para comer porque ele tem retardo mental? Não, justamente por essa hipossensibilidade, essa necessidade de sentir texturas, ele quer sentir. Então, ele põe na boca, ele tem essa necessidade oral, então vai ponta na boca, encosta. Mas, o que crianças autistas têm em comum do alto nível do 1 ao 3, né, que são os 3 níveis? As crises. As crises são de autoagressão. A Ju, por exemplo, começa a se beliscar, se morder, se puxar,
Quando ela era ainda bebezinha, ela se puxava os cabelos, era uma aflição, uma coisa muito chata. E, claro, antes do primeiro ano a gente não diagnostica. Eu suspeitava, porque eu já sabia que eu tinha, então suspeitava que ela também poderia ter. Mas não podia agora dizer, né? Porque até parecia uma certa paranoia. Dizer, tá vendo? Olha, isso é autismo, isso é autismo, né? Porque sempre parecia que tô puxando pra menina ter. Parece que eu tô agorando pra ter. Não, mas eu tava sempre observando. A Joana foi aquele bebê, eu lembro de comentar isso num grupo de mães, na época eu participava, porque eu não tinha Facebook, não tinha nada, né? Então eu me lembro de comentar num grupo de mães que eu participava, que era, nossa, todas vocês falam como é lindo amamentar e o bebê olhando para os seus olhos, que é um momento mágico. A minha filha nunca olhou pra mim. Ela não gosta de me olhar quando mama, e é verdade. Ela só mamava, ela nunca olhava pra mim. Nunca. É aquele bebê que foi o tempo inteiro. Ela só começou a olhar pra mim pra ir depois de 1 ano de idade, porque ela ainda mamou até os 3 anos e meio. Outro critério é o atraso da linguagem, e o que nesse caso eu posso enquadrar ela como Asperger, ou como autofuncionamento antigo Asperger, ou Asperger, ou... Tô vigiando o Pedrinho, que senão ele come areia. Vou olhando aqui com vocês. O outro critério que eu agora me perdi era da... o que eu tava falando, Juju? Dos bebês que olham pra mãe. Bebês que olham pra mãe, não. Não, do atraso da fala. Há crianças que têm atraso de fala e outras crianças dentro do próprio quadro do Asperger. Recomendo vocês o Mundo Asperger, gosto muito deles lá no YouTube, procurem depois. O Mundo Asperger é um rapazinho autista, e sua mãe, que também é autista. Quando vocês virem a mãe, vocês vão olhar para ela e vão dizer, nossa, até parece a Stephanie falando. E ela também é autista, e ele não teve atraso nenhum de linguagem, pelo contrário, até começou a falar muito precoce. Eu comecei a ler aos 3 anos, mas por uma questão que não é por pelo coeficiente de inteligência avançado, era pela hiperlexia, que é uma comorbidade associada, ou seja, mais uma doença que se junta àquilo, tá? Antigamente a hiperlexia ainda não está... Ai, que susto, uma bolacha. Ainda não está dentro do critério do autismo, ainda é considerado uma doença à parte, ou um transtorno à parte, ou uma... Como é que eles falam em Portugal ou é no Brasil? Se chama um transtorno... Tem um nome que eu não gosto que eles usam, não sei se é em Portugal ou no Brasil, agora não fugiu o nome. É a parte, no caso da hiperlexia, que pode ser o diagnóstico. Meu filho lê sozinho, aprendeu a ler e escrever. Calma, que isso não quer dizer que ele seja superdotado. No meu caso, eu não era superdotada. Eu apenas lia, escrevia e tinha muita facilidade com números por conta da hiperlexia e da associação com o autismo. Aí, que problemas isso... o atraso. Por que o Asperger deixou de ser só Asperger e agora entrou como autismo? Porque ele podia... Você não parece uma pessoa normal, você parece uma pessoa muito normal, Stephanie, né? Tipo, ninguém vai dizer que você é autista, até pegar mal você falar que é autista, né? Então, o que acontece? Para ser Asperger, antes o critério era o não atraso na linguagem. Mas, graças a pessoas como a minha querida Joana... e outras tantas crianças, perceberam que crianças que tinham um salto de desenvolvimento na linguagem, estão fazendo coraçãozinho, né? Que tinham um salto de desenvolvimento na linguagem a partir dos 3 anos e meio, que foi o caso da Joana. Um dia, com 3 anos e meio, ela começou a falar tagarelando. Até então, tem até aqui uns vídeos dela que eu já mostrei pra vocês, ela falava assim, com 3 anos e meio, né? Mas de repente, de um dia para o outro, ela começou a falar. E hoje ela fala que é uma fluência só, graças a Deus, fala muito bem, até em inglês e tudo. A Joana não consegue cantar, como todos vocês que me acompanham há algum tempo sabem disso, ela tem essa dificuldade, mas faz parte e vai tendo muitas dificuldades. Mas eles não estão fazendo nenhum tratamento, você está aí na Romênia, você vive em Bucareste, eles não fazem nenhuma terapia? Fazem todas. Comigo. Como vocês sabem... Eu sou graduada em medicina, e fui me especializando no tema, cuidado, uma abelha hoje mordeu o dedinho da Juju. Fui me especializando no tema e nas terapias que eram precisas ser feitas, até por isso eu fiz esse vídeo agora por último com vocês, que eu falava sobre os tipos de terapias que vocês deviam fazer com os vossos filhos, dando armas, de certa forma, dizendo, você nota uma dificuldade? Trabalhe nessa dificuldade, que é o que os fonoaudiólogos, que é o que os neuropsicólogos, que é o que os terapeutas de motricidades fazem. Eles não dão eles não têm uma tabela
de exercícios para fazer. Ah, tem uma criança aqui com autismo de alto funcionamento, uma criança autismo nível 2, uma criança 3. Então é essa tabela. Não, a gente tem que identificar passo a passo a dificuldade que o nosso filho tem. Que é mais importante até do que um diagnóstico. O diagnóstico facilita muito a gente se entender, porque quando eu tive o meu diagnóstico foi como assim, ufa, porque eu sempre fui antissocial, eu sempre fui grossa, eu sempre fui aquela pessoa que dava patada em todo mundo, mas não é que eu dava patada. Aliás, eu nem entendia por que me diziam que eu tava dando patada. A verdade é que me perguntavam, eu respondia. Era do tipo assim, eu tô feio, tá. Você tá entendendo? Mas não era porque eu era mal educada. Eu não tinha a sutileza do fingimento natural das coisas, que a gente vai aprendendo. A gente vai desenvolvendo isso, e é o que eu faço com a Joana. A Joana tem essa programação de como chegar e cumprimentar as pessoas. Ela faz exatamente a mesma postura quando a gente chega no parquinho e acaba por insistir que ela conviva com outras crianças, ou de alguma forma ela vai conviver. Ela tem sempre o mesmo diálogo. Se você assistir, parece um robô repetindo a mesma história, né, Juju? Juju aprendeu e é ótimo, maravilhosa nisso, né, Juju? Juju é boa pra fazer amigos, né, Juca? É sim, é sim, é sim, é sim. Meu dedinho. Seu dedinho tá doendo? Outra terapia maravilhosa que eu faço com a Juju é vídeos. Faço vídeos com a Juju quase diariamente. Vídeos da Juju conversando, vídeos da Juju mostrando as técnicas dela, né, Juju? Vídeos da Juju expressando amor, vídeos da Juju dizendo as coisas que se deve e que não se deve fazer, vídeos para o canal dela do YouTube, muitos vídeos que todos vocês aí assistem, né? Tá aí direto. Faço para ser postado. Faço por quê? Como uma técnica é um treino para ela desenvolver essa locução, a forma de falar, a forma de se expor, a forma de se apresentar. Por quê? As outras crianças têm isso natural. É uma coisa muito interessante quando você tem um filho autista e você encontra outras crianças neurotípicas. Tá tonta? É do baloicinho, amor, vem cá. Não, porque eu falei muito. Você encontra outras crianças neurotípicas e aí você se dá conta de... Ai, meu Deus, as outras crianças fazem tudo isso, né? Claro que tem coisas que são critérios devagar, que o seu filho vai acabar fazendo com o tempo. Cada criança é um tempo. Vai ver o pai daquele tem moto e por isso é que ele aprendeu a andar de moto. O pai daquele faz isso, por isso acaba, né? Tem muita coisa também que está ligada ao ambiente, ao tipo de educação que os pais dão, o tipo de meio, né? E isso, com certeza, altera o desenvolvimento das crianças. Uma criança que passa o dia vendo televisão, dificilmente saberá manter um diálogo adequado. Por quê? Porque aprende só a receber, não aprende a entregar. Outra situação do critério de autismo que pode ou não pode ter é a ecolalia. Algumas crianças têm isso em alto nível e outras em menor. A Joana teve ecolalia, não tenho notado tanto mais, mas algumas crianças, dependendo do nível do retardo, é uma coisa muito grave. Por exemplo... Fez um joinha, pois é. Coração. Ouvem uma palavra, acham interessante e repetem essa palavra 20 vezes. Ah, o Pedro! Então ficam naquilo ali. Ou, por exemplo, repetem frases de um filme para usar assim, não sabe nem quando. A Juju tem muita coisa que é de usar termos que ela me ouve falar, no entanto, entretanto, todavia, aliás, mas ela usa sempre na hora errada, no momento errado. Mas quando ela tinha 4 anos, ano passado, ela fazia umas coisas assim, eu sei que era uma ecolalia, mas que ninguém seria capaz de saber se não convivesse com ela 24 horas, que é repetir frases dos desenhos ou de algum programa do YouTube que a gente tivesse assistido. Então, ela gosta de ver a Bel para meninas, que muitas de vocês devem conhecer. Então, a gente via Bel para meninas e, de repente, a Juju repetia uma frase muito bem colocada, respondendo talvez uma coisa que eu tenha dito tal e qual a mãe dela, da mãe da Bel, tenha dito, que ela repetia naquele momento, se utilizando da frase. Nem sempre a frase cabia, mas ela tinha aquela necessidade de repetir aquela frase. Antes disso, quando ela... Só um pouquinho, Juju. Quando ela tinha 3 anos e meio, ela repetia muitas frases do Ruka, acho que no Brasil era o Calil. Então ela repetia frases inteiras do Calil.
frases completas. Então, estávamos na mesa a hora do almoço e ela começava a repetir situações inteiras do desenho do Kalil ali no meio do nosso diálogo, né? E aí você nota que tem alguma coisa estranha. Outra coisa que o autista de alto nível, nesse caso, não tem. Gente, é que tem uma grande diferença. O autista de nível 3, por exemplo, você nota que ele tem... Você, no máximo, confunde ele com outra patologia, mas que é bastante claro que alguma coisa ele não vai bem. Por exemplo, você confunde com o X frágil, por exemplo. Porque os dois têm ali um atraso na comunicação. Não falam até, né? Não se comunicam, porque a comunicação não é só a linguagem oral, né? Existem toda aquela comunicação. O Pedrinho, uma coisa muito interessante do Pedrinho, que foi critério fácil de notar nele, o autismo é ele levar a gente pela mão para tudo. Vocês já devem ter visto, se não viram agora, vão olhar contra os olhos se assistirem vídeos antigos meus. O Pedrinho me puxando pela mão para me levar até a geladeira. A gente fala frigorífico em Portugal. Me levando até a geladeira. O Pedrinho não aponta para dizer eu quero aquilo outro. Ele vai lá, me leva, me faz pegar a coisa e dou para ele. Né? Ele não brinca com... Ele aprendeu a brincar com os bonecos do jeito que eu decorei. Então, o que eu fiz? Eu peguei o Batman, tá aqui o Batman. Aí eu ensinei a brincar com o Batman assim. Uau! Aí agora ele pega a Barbie e faz. Uau! Ele pega o dinossauro, ele faz. Uau! Ele pega o cãozinho, ele faz. Uau! Faz a mesma coisa. Por quê? Foi um critério aprendido. As crianças normalmente, elas têm, as crianças normotípicas, elas têm uma fantasia do que fazer com o brinquedo. A criança brinca, olá, elas tentam ou imitar o dia a dia ou mesmo fantasias assim, bem surreais, bem coisas de criança, né? Te contam coisas muito fantasiosas. Os meus não, os meus filhos quando contam coisas, são coisas muito práticas do dia a dia. Eles brincam no salão de cabeleireiro, repetindo exatamente o que ouviram durante, enquanto eu estava fazendo o cabelo realmente. E ela tava lá e ela assistiu, viu o que a cabeleireira disse, ela literalmente decora e vem em casa e brinca e fala do mesmo jeito. Se a gente brinca de manicure, a gente brinca de muitas situações do dia a dia para eu ensiná-la como se comportar. Eu venho para aqui para ver se vejo o Pedro. Para eu ensiná-la como se comportar. Mas então ela tá decorando, ela não tá sendo natural. Pois é. É verdade, ela não está sendo natural. Mas isso é tão triste, as pessoas deviam ser como são. Não é que é triste ou é feliz, a sociedade não está preparada para lidar com pessoas que são como são. Eu sempre fui a grossa, fria e calculista, percebe? Era uma coisa assim, até os meus... aí 16 anos, não tinha uma pessoa que o tempo todo não me chamasse de maleducada, sabe? Porque eu era grossa, porque eu era fria, porque eu era dura, porque eu era seca. A Ariane tá sempre me chamando de grossa, né? Porque como a gente é mais íntima, eu falo com ela muito natural, sem papas na língua, sem esse treino da educação. Não é que seja uma questão de educação, não é que eu seja mal educada, é uma naturalidade na resposta. Por que o autista é assim? O que os estudos recentes descobriram, né, nos últimos 10 anos é que a gente teve um grande salto na neurociência. Então percebeu-se que o autista, ele tem neurocognições que não param. O nosso cérebro está 24 horas trabalhando. Deve ser de, então eu também devo ser, porque minha cabeça não para. Não é que a minha cabeça não para. Como é que eu explico isso? Saltos neurológicos, o tempo inteiro eu tô focado. Eu não tô conversando com você, mas a minha cabeça tá tendo uma conversa, eu tô tendo um diálogo. Então volta e meia me acontece de eu estar falando com meu marido, de eu estar conversando com meu marido na minha cabeça, e daqui a pouco eu dizer assim, e você acredita que ele não respondeu nada? Eu tô tonta. Aí fica aquela coisa assim, ele olha pra mim, você tá falando do quê? Do senhorio! Então, eu disse pra ele isso. Mas, tipo, tava em silêncio absoluto há quase 40 minutos e eu disse, você acredita que ele não respondeu nada? Porque eu mantive toda uma conversa na cabeça. Nossa, então você é louca. Eu tô tonta. Não é o hábito de pensar sem parar. Mas, fazendo almoço, tá me ouvindo, Josiane? Boa, oi, Érica, oi, Sabrina, oi, Sidney, oi, Naília, oi, Manu. Deixa eu ver, eu devia ter feito assim uma lista pra ir falando pra vocês, é porque é um assunto tão vasto e tão gostoso que é tema pra muitos vídeos. Beijinho pra Nubia do Rio de Janeiro. Alguém tem uma pergunta em especial pra fazer? Podem fazer à vontade que eu não tenho medo de responder. Vocês já repararam que eu deixo vocês me perguntarem o que quiserem e eu nunca deixo vocês no vácuo, desde que seja no assunto materno-infantil? Eu tô tonta. Tá tonta, filha? Então sai da cadeira de balanço, tá deixando tonta. Outra coisa muito interessante do autismo. Eu tô tonta aqui.
Eu sei, de ter ficado fazendo voltas, né? Enjoo de viagem. Só um pouquinho. Que é uma hipersensibilidade coclear. Algumas crianças têm. Como eu disse, gente, são critérios associados. O autismo não é uma doença. É um conjunto de características que somadas te induzem a um diagnóstico para facilitar um tratamento e não para condicionar a sua vida. É só para facilitar o seu tratamento, o tipo de busca de ajuda que você deve fazer, o tipo de foco que você tem que ter. E os estudos, tantos estudos no tema, acabaram por perceber que as pessoas seguiam mais ou menos a mesma linha. Então devíamos tratar agora, antes que a pessoa culminasse no alto do monte daquele problema. No meu caso era dificuldade social. Os autistas têm aquela tendência de lidar com os esquisitos. Os meus amigos, pelo menos até antes da faculdade, se calhar depois da faculdade, até na faculdade também era, sempre foram os tipos mais estranhos, os mais esquisitos. Sabe aquelas pessoas mais caladas, mais quietas, mais especiais? Não é porque eram os que sobravam para falar comigo, mas eram as pessoas com quem eu mais me identificava. Porque gostava de observar, ficava olhando bastante e aquela pessoa não se incomodava por isso. Já os outros até queriam me bater, porque eu olhava tanto, eu era aquela criança, aquele adolescente, aquela jovem que estava assim. Volta e meia eu tô num restaurante com meu marido e meu marido fala assim: você tá ouvindo a conversa dos outros? De novo. Não é que eu tô ouvindo a conversa dos outros. É que é tão interessante pra mim e é tão natural que eu tô parada, eu tô sempre assim, ó. Isso não é socialmente aceitável. Eu sei que não, mas é uma... Aí você diz, então também sou autista porque eu faço isso. Ok, mas você também teve dificuldades sociais, atraso na linguagem, uma leitura precoce, um QI acima da média, dificuldades no desfraude. Muitas crianças com autismo não controlam os esfíncteres. Há quanto tempo eu ando no desfraude com o Pedro? Desde o aniversário dele em abril. A Joana foi bem rápida, graças a Deus. No primeiro mês a gente conseguiu fazer bem o desfraude. O Pedro, nós já estamos a meio de agosto e o desfraude ainda não está concluído. Mas vocês veem que ele não está de fralda. Por quê? Porque eu sou teimosa! Não vou pôr fralda não quero saber se faz cocô no chão, que não vou pôr até conseguir, vai conseguir. Isso o menino vai sofrendo, não, a mãe que vai sofrendo, porque limpa sou eu, não é ele, né? Mas eu posso fazer isso porque é verão, então eu estou insistindo bastante para que antes do inverno eu tenha conseguido esse desfraude. Então, eles têm uma maior dificuldade de controle dos esfíncteres. O meu filho tem atraso no desfraude, será que ele é autista? Ele te puxa pela mão para te pedir as coisas, ele consegue apontar? Ele conversa com outras crianças? Chega uma criança, ele sai correndo, foge desesperado de medo? Ou ele conversa com outra criança? Como eu disse, não é um critério, é um somatório de critérios, tá? Seu filho tem dificuldade no desfraude, então trata isso. Seu filho tem todos esses critérios que eu falei até agora, então e agora meu filho é autista? Não, e agora você já sabe que tipo de tratamento procurar. O que foi, Nina? Nina, solta. A Nina tá com o coisinho do Pedro, pronto. Esse já tava sem cabeça, Pedro. Outra coisa, dificuldades para trocar de roupa. Joana e Pedro, desde que nasceram. Senhor, toma conta. O Pedro pode estar cheio de xixi, cheio de cocô. A calça dele pode estar cheia de cocô. Se eu tiro, ele tira chorando, gritando. Eu tenho que lavar na frente dele. Ele fica olhando, vigiando, doido para vestir de novo a mesma roupa. Tem muita dificuldade com mudança. Ele precisa de rotina. Todo autista precisa de rotina. Desde o nível 1 ao nível 3, o autista e também o X-frágil precisa de rotina. Pedro... Eu acredito que todo ser humano... Pedro põe tudo na boca. Tá vendo? E o Pedro já tem 2 anos e tal. Tira isso da boca, Pedro. Isso não tá limpo, amor. Mas esse menino já é tão rico, gente. Tão rico de imunidade. Que é uma coisa assim... Pense numa criança cheia de imunidade que raramente, pela graça de Deus, fica doente. Outro critério são as convulsões. O Pedro teve convulsões também. Então meu filho... Eu falei isso logo no início. Então meu filho teve convulsões, ele é autista. Não, soma todos esses critérios. Então depois que você soma todo esse conjunto num círculozinho, você vai fazer um checklist. Convulsões, cheque. Atraso na linguagem, cheque. Ecolalia, repete umas coisas, repete outras, fica o tempo todo repetindo a mesma palavra sem parar, cheque.
Manias. A Juju tem umas manias, meu, de fazer, por exemplo, assim. Eu tinha essa mania e eu não sei como é que alguém conseguia ficar perto de mim. Eu tinha um tique. Eu tenho até medo de fazer e pegar ele de novo. Porque existem pessoas... Pedro, não come pedra. Existem pessoas com tique. Como eu disse. Então tem tique, eu sou autista. Não. Existe até no DSM-5, eu tenho que ficar fechando o Pedro pra não comer a parede. Existem... Olha, vou mostrar pra vocês, gente. Parece que eu tô inventando. Pedro, peraí. O que você tá pondo na boca? Cospe, 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 cospe. Pedro. Existem critérios no DSM-5 para várias situações, para crianças com atraso de fala, só atraso de fala, que não englobam propriamente o autismo, ou seja, existe isso, sono é normal, dorme pouco. Então, acontece que... agora você mostra, né, que interessante, agora que já não tá nada dentro da boca, deve ter engolido o que será que era. Existe critério, como eu disse, o autismo agora é um conjunto de critérios que tem que ser somado. Algumas crianças dentro do quadro de autismo podem sim ter muitas dificuldades no sono, que é o caso da Joana, como vocês, a maioria que me acompanha sabe, ela não faz soneca desde um ano e um bocadinho. Ela só fazia soneca se eu andasse com ela de carro bastante para ela dormir. Então eu, quando queria estudar ou fazer alguma coisa, Pedro, vamos pra dentro comer um pãozinho, meu filho, pelo amor de Deus, eu não aguento mais te ver comendo terra, vem, anda, vem pra cá, vamos comer pão, boa, leva o lixo, deixa eu levar o lixo pra pôr lá dentro, não aguento mais, a menina anda pondo tudo dentro da boca, eu tava comendo bolacha, agora vai... Nem sempre é por fome, é mais essa necessidade de satisfazer essa hipossensibilidade. Se você está entrando agora, assiste por favor do início, porque senão não faz sentido, parece muito confuso. Só quando você assiste a sequência para entender. A Juju quer mostrar o truque. Pode sim ter pouco sono, mas isso também não é, como eu falei, um critério de exclusão. Assim como pode ser aquela criança que dorme bem demais, que dorme muito. O Pedro dorme muito. Por isso, se você dizer assim, o meu não dorme nada, então deve ser isso. Não, essa não dormia nada, o Pedro dorme bastante. Se ele dorme a tarde toda e depois às 8 da noite está dormindo de novo. Ai, que bom! Tá tonta, então não precisa fazer. Ela ia fazer aqui uma acrobacia, mas hoje ela levou uma picada de abelha, então ela tá muito sensível hoje, porque ela levou aqui, gente, na nossa grama tem muita abelha. Eu chorei mais. Chorou muito, porque eu costumo ter aqui um Fenistil, que é uma pomadinha antialérgica para colocar. Revirei a casa, não encontrei, passei mesmo um corticoide no pé dela para ver se ajudava, mas não achei. E meu marido levou o carro, então tô a pé, acabei não saindo para ir à farmácia comprar as coisas. Vamos lá dentro, então? Sim, amor, você vai comer um pãozinho ou entrando aqui dentro de casa? Sim. Sim. O que criança autista precisa? Brincar no chão. Fala, Pedro. Gente, vocês querem tomar dodó? Querem sim. Brincar no chão. Vocês veem a casa bagunçada, não assustam não. Eu só arrumo tipo lá pelas 6 da tarde. Eu arrumo de manhã e depois arrumo de novo às 6. Todos os dias essa novela. Tá o dói da abelha, né? Tá tudo bem, né, Pedrinho? Vai, gente, eu vou parar que eu já tô falando demais. Deixa eu ver se tiveram alguma pergunta aqui só pra eu responder. Tô super suada, cansada. Se você suspeita que o seu filho tem autismo, tente ter em casa também algum bicho. Uma cacatua. Como é que chama? Caturra? Caturra. Calopsita. Uma calopsita é muito bom. Um cão, se você tiver chance. Não tenha gato, porque os gatos são bichos autistas por natureza. Não, quer dizer, o gato eu não tenho informação sobre eles, mas eu sei que... Sim, amor. Você me dá um remédio de tontura? Você tá com tontura porque eu te dei um antialérgico oral, por isso você tá com tontura. Eu dei pra ela um antialérgico oral, porque ela, depois da picada da abelha, ela ficou... Eu te dei aquela hora, aquele comprimidinho azul ali, filha, um aéreos. Foi por isso. Foi por isso que você tá tonta, amor. Por causa do aéreos. Porque ele dá sono. Oi. Sono é normal, dorme pouco, já falei. Isso não é um critério de exclusão, mas sim é possível, tá? Depende da idade, depende do tipo de falta de sono e depende dos outros critérios, gente. O seu filho chega no parquinho e quer brincar com todo mundo, então tá descansada, minha amiga. Agora, o seu filho tem um comportamento muito estranho, que é do tipo, ou fica muito quieto quando vem visita, ou senta no colo da visita, se agarra, beija, tem um comportamento histriônico, uma coisa louca assim.
E depois já não quer falar com mais ninguém? Abre o olho, suspeita que isso também pode ser. Já vi a minha Juju fazer isso e assusta, porque é como se fosse uma outra pessoa, de repente eu não reconheço. Ela é uma criança muito na dela, né, Juju? Bem, na festinha de aniversário dela veio aqui um colega do meu marido e ela ficou ao ponto dele até dizer, por favor, para, Joana, né? Mas não é por mal. E isso é uma situação do próprio autismo. Então é vigiar essas estereotipias do... Olha, eu ia falar do tique, que é uma estereotipia que eu tinha. Eu tinha um tique que era assim. A minha mãe estava aqui agora e ela ficava me avisando dos tiques que eu ia fazendo. Que ela dizia assim, para com isso. Eu sem me dar conta, eu ficava fazendo assim, ó. É uma forma de conforto, uma forma de tranquilidade que eu não sabia nem que estava fazendo. E eu faço dormindo assim. Eu durmo assim. Por quê? Porque me acalma, porque o meu cérebro não para de trabalhar e dessa forma eu estou enviando a informação para uma situação só, para aquilo, para minha mão assim. Então é um jeito de tentar desligar o meu cérebro. Se vocês leram o meu texto sobre relacionamento, devem ter visto, perguntar que eu falo assim, o que eu tenho em comum com meu marido é que a gente adora ver filmes. Os autistas de alto funcionamento gostam muito de ver filmes porque é um momento que a gente descansa e as duas pessoas, ou todas as pessoas que estão juntas, se sentem fazendo a mesma coisa. É como se nós estivéssemos nos comunicando... Uma coisa pra parar minha tonta. Eu paro. Sabe como é que se faz para parar a tontura? Fica quietinha. Aliás, bebe primeiro água. Vai ali beber água e depois fica quietinha. Tá bem? Você tá precisando dormir, amor. Por isso você tá com tontura. É do Aeres que eu te dei. Ai, tô falando, né? Meu filho... perdi aqui o assunto. Meu filho tem a mesma idade do Pedrinho, nasceu dia 28/4. Tá uma gostosura. Ele não dá sinal nenhum de fazer o desfraude, não se importa com a fralda cheia. Seu filho tem autismo. O Pedrinho não tem o diagnóstico concluído, tá? Só a Joana e eu. Mas, muito provavelmente... normalmente o diagnóstico não se deve concluir logo a princípio, né? O normal é a gente buscar o diagnóstico, começa a busca do diagnóstico a partir do 1 ano e meio. O Pedrinho foi desde que nasceu, porque eu já suspeitava que pudesse acontecer. Mas ele no primeiro ano era até aquele bebezinho clichê, sabe? Aquele bebezinho que sorria. Parecia uma criancinha. Mas depois eu fui notando que o Pedrinho aprendeu a dar tchau agora. Tem 2 anos e 4 meses, é isso? Aprendeu agora a dar tchau. De vidro. Eu joguei fora a garrafa de vidro, filha. Eu detesto juntar lixo dentro de casa. Eu jogo tudo fora. A Juju não, a Juju é coletora. Tudo que ela puder, ela gosta, ela junta. Tinha uma época que eu tinha que estar vigiando aqui, que ela juntava tudo que pudesse pra ter em casa, porque ela depois queria fazer um trabalho artístico com aquilo, então ela ia juntando restinho de papel. Ela pegava um resto de um papel, de um picolé, e dizia, dá pra fazer um palhacinho com isso. A Joana, as crianças normais assistem desenho animado, né? A Joana assiste dicas rápidas. Já viu aquelas dicas de 5 minutos de como... de várias coisas, tipo como desentupir a privada, o vaso sanitário com Coca-Cola. Já viu? É o que a Joana assiste. Pego sim um copo. Opa! O cérebro masculinizado. Os autistas têm a tendência, até algumas teorias dizem isso, que o autista ele tem o cérebro masculinizado. A minha tese é voltada sobre o diagnóstico no feminino, porque é um diagnóstico muito difícil de se fazer na mulher, porque o homem, quando tem o cérebro masculinizado... Só um pouquinho, amor. Quando tem o cérebro masculinizado, eles ficam muito mais calados e muito mais reforçados naquilo. A mulher, quando tem o cérebro masculinizado, ela vai ter uma forma mais branda da situação. Então... Eu, por exemplo, para decoração sou 0 à esquerda. Eu sou matemática, eu sou uma pessoa exata, sou uma pessoa de humanas no termo de focar naquilo que eu gosto, falo daquilo que eu gosto, mas em regra geral todo mundo já me ouviu dizer que eu tenho 2 mãos esquerdas, eu não consigo colocar um botão numa camisa, a minha motricidade é uma coisa, Deus me livre e guarde, a minha letra é um garrancho desgraçado, que eu posso dizer, tem letra de médica. Então pronto, é isso, né? São essas situaçõezinhas assim... Vamos fazer um somatório para se concluir um diagnóstico. Então, se você suspeita, não aceite o diagnóstico que um médico te dê, principalmente se for uma consulta durante um mês. Um diagnóstico de autismo, a não ser que o seu filho tenha já um grau de retardo mental, que seja aquela criança que anda se movimentando para frente e para trás, que normalmente isso já é o nível 3 de autismo,
que é até esse movimento é mesmo para como é tal e qual a estereotipia de mexer as mãos, de fazer assim, de fazer com a voz, né, essa coisa toda. É uma forma de relaxamento, mas a não ser que o seu filho tenha essa estereotipia assim tão escrachada de ir para frente e para trás, não aceite o diagnóstico que dure menos de 6 meses. Aí você é fonoaudióloga, tá escandalizado com o que eu tô te dizendo. Amiga, existem muitas situações que isoladas podem ser tratadas e que evoluem de uma forma super favorável, que acabam com essa situação da falta de necessidade social. Eu costumo dizer que eu tenho muito boas amigas, maravilhosas amigas, porque eu não as vejo. Aí isso é tão triste. Não é isso. É triste pra você que pensa desse jeito que é neurotipicamente normotípico. Pra mim, é incômodo estar com as pessoas muito tempo. É sério, ao fim de uma hora eu me sinto sugada, pesada, cansada. É uma coisa que me pesa muito. É muito difícil pra mim. Eu tô exausta ao fim do dia se eu passo um dia com outras pessoas. Eu tenho que estar bastante tempo sozinha. Fazer vídeos pra mim é fácil. Eu estou comunicando com vocês e é uma delícia. Eu tenho um prazer sincero. Aliás, eu sou uma pessoa super transparente. Se eu faço um vídeo com vocês e eu tô zangada com meu marido, zangada com a Joana, zangada com alguém, todo mundo percebe. Por quê? Porque é descarado. Isso é um dos critérios do autismo. Literalidade é uma coisa maravilhosa, que é, eu não entendo piada, anedota. Não entendo. Você pode me contar piadas até não poder, a não ser que a piada seja assim, uma coisa muito óbvia. Ou eu já tenho ouvido 2 vezes, escutado 2 vezes. Outra coisa, eu tenho a mania de ouço uma piada. Daí, ao fim de um dia, eu entendi a piada. Aí eu começo a rir sozinha, né? Fico rindo toda contente com aquela piada. Aí depois eu fico contando aquela piada. E quando eu conto, ninguém acha a menor graça. Mas eu tô achando tão engraçado, que eu já tô rindo na metade da piada, tentando contar a piada. Mas não tem graça, porque me custou entender pela minha interpretação literal das coisas. E a Joana tem essa interpretação literal. Eu disse assim, nossa, a vovó foi embora, não vai ter mais ninguém pra me encher o saco. A Juju, a vovó enchia saco? Como assim? Ela tinha um saco? O teu saco? Que saco? Um saco? Ah, mas é assim todas as crianças. É, como eu disse, não é só essa situação. São várias situações, muitas situações que, juntando, eu faço o tal do checklist que me conclui o diagnóstico. Por isso, gente, se te derem um diagnóstico a primeira consulta, vai com calma. Não é que você está em negação. Vai com calma. Pode ser mesmo só uma hipossensibilidade ou uma hipersensibilidade. Oi, cancelei sem querer. Pode ser só uma hipossensibilidade ou uma hipersensibilidade. Pode ser só um atraso de linguagem e fala. Pode ser só um comportamento antissocial. Pode ser só uma situação isolada. Não tem isso como um critério diagnóstico completo que se enquadra no transtorno do espectro autista. Pensa num espectro... sabe quando você joga uma pedrinha na água e ela vai fazendo aquelas ondas? Hã? Você brinca disso, né, Juju? A Juju adora brincadeiras repetitivas. Tem que ser muito repetitivas e sempre fazer a mesma coisa. Eu vejo no desenho. E vendo o desenho jogando. Joga uma pedrinha na água, aquilo faz aquelas ondas redondinhas, né? Você, quando joga assim, faz ploft. Aí vai fazendo zoom, zoom. Aquilo seria o espectro, tá? Faz um barulhão. O espectro são essas várias linhas O maior e qual barulho que faz? para constituir o movimento da água. Olha qual Então é o você pode estar lá no final da onda, dentro do espectro, ou pode estar mamãe. pertinho ali da pedra. Fala. Olha, mamãe, como faz lá seu barulho? É assim, né? É. Como é que brinca com... Eu ensinei a brincar assim. Você ensinou ele a brincar andando? Eu tô ensinando. Tá ensinando. Viu? Agora ele tá andando. Agora ele já tá andando. Tem que ser ensinado, né? É uma coisa natural. Normalmente as crianças pegam um brinquedo e sabem usar eles. Por exemplo, o Pedro pega uma pirâmide, ele faz tudo com a pirâmide, menos montar uma pirâmide. A Joana, desde 1 ano e 9 meses, faz Lego. Legos, castelos enormes. Eu vou postar uma foto aqui pra vocês. Castelos enormes de Lego com 1 ano e 9 meses. Eu não sei se vocês têm filhos pequenos, mas não tô falando assim, coisinhas pequenas de Lego, não. Castelos de Lego. Porque era hiper focada naquilo e ficava horas só fazendo aquilo. Não fazia mais nada. Dava uma boneca pra ela, olha, como não se desse nada. Aliás, ela só começou a gostar de bonecas agora, já com quase 5 anos. Antes disso,
não dava a mínima pra boneca. Oh, meu amor. Mas são tantos critérios interessantes. É isso, vá, assistam do início se você tá interessado. Ouve uma e outra vez pra você entender. Às vezes parece confuso o que eu tô falando, que as ideias vão vindo e eu quero passar tudo que eu posso pra vocês, ajudar o máximo possível. Ah, Letícia Fina Flor, peguei ao vivo. Viviane, oi Deise. Quando não é o filho e sim a mãe, que é o meu caso, né, Deise? Não, mas o meu filho tem também. Quando não é o filho e assim a mãe. Então a mesma coisa é identificar e no caso, quando você já é adulto, acaba por ter mais o trauma das situações vividas e não pelo não diagnóstico, porque você foi muito julgada, que é o meu caso, né? Alguém tá zangado, chorando, oi. Foi muito julgado. Eu fui muito julgada, mas os julgamentos não me magoavam tanto, porque eu também não entendia por que achavam que era grossa. Eu até achava que as pessoas estavam erradas, porque falei nada de errado, eu não fui grossa, não fui mal educada, não falei nenhum palavrão, porque tá zangado, né? Era tipo assim, você não tá vendo que você tá na minha frente? Sai daí. Falava assim tranquilamente com todo mundo. Não, mas sai daí, com licença. Sim, você não tá vendo que tá na minha frente? Com licença. Entendeu? Era coisa assim. Mas é porque era óbvio, a pessoa estava na minha frente, não se dá conta que não pode estar na frente da outra, que você não pode estar à frente da outra quando a gente está olhando todos para a mesma direção. Isto é óbvio, você não entende isso, não é um critério, o seu cérebro não é... Pois é, porque essa gentileza não é natural para todos. Infelizmente, algumas pessoas como eu e os meus filhos é uma situação que é preciso ser ensinada. E quando você é adulto e de repente olha para trás e descobre, pensa, poxa, se alguém tivesse me ensinado eu teria passado tão menos situações chatas na minha vida. Eu tenho um amigo que eu reencontrei agora recentemente, maravilhoso, gosto demais. Daltri, beijão pra vocês. Eu reencontrei ele no Facebook agora, esse mês, e eu já comecei a conversa pedindo desculpas. Sabe quando o autista precisa de rotina? E ele um dia veio me visitar sem avisar. Bem, foi a última vez que ele falou comigo. Eu adorava o Daltri. Ele veio visitar sem me avisar. Percebeu o problema? Pois é, autistas não querem visita. Autistas não querem de jeito nenhum receber visitas sem aviso prévio. Ah, então eu sou autista. Peraí, tem outros critérios que você tem que enquadrar nesta situação, juntar todo o espectro, como eu falei, faz todo um critério diagnóstico para chegar a isso. Então, mas de que me adianta agora ter esse diagnóstico? Eu não vou agora fazer um tratamento. Você já sabe que tem? Se informa. Quem sabe você não precisa, sim, fazer um tratamento primeiro para se perdoar dessas situações todas passadas que te tanto ofenderam. Eu não sei se é assim pra todos. Eu, por exemplo, não tenho essa situação do rancor. Eu não sou uma pessoa minimamente rancorosa. Mas eu sou sim, sim, não, não. Me perguntou, eu digo é. Não é, eu digo que não é. Então, você me fez mal, me pediu perdão, tá perdoado, acabou. Mas eu não vem falar comigo de novo. Por quê? Porque não é que eu não perdoei. Não, é porque, sei lá, você me fez mal, né? Eu não sou burra, né? Não vou estar com você de novo. Ai, meu Deus, então isso é preciso muita oração pra lidar com isso. Não, gente, é um critério cerebral, não tem a ver com mágoa, ódio, com raiva. O meu coração, pela graça de Deus, é puro e limpo por essas situações. Eu só simplesmente não piso 2 vezes no mesmo espinho. Se eu sei que aquele espinho vai me furar o pé e eu não tenho nenhum atraso mental, eu não piso 2 vezes no mesmo espinho, né? Viu? É bem isso. Então beijinho pra vocês, beijinho Afonso Amaral. Mas quando o adulto podemos querer nos encaixar? Normalmente o autista não... É assim, o autista de alto funcionamento, ele quer ter amigos, tá? Aliás, ele tem muita vontade de ter amigos. Os de nível 2, nível 3, eles evitam estar com pessoas, porque aborrece, é entediante, as pessoas são chatas na cabecinha deles. O de nível 1, ele quer ter amigos, até sofre. Eu me lembro de chorar porque eu queria ter amigos. Por quê? Porque a sociedade te impõe que você tem que ter amigos e aí te avisam que você tá errado. Me lembro que a minha mãe dizia assim, eu não vou fazer festa de 15 anos pra você, minha filha, porque ninguém gosta de você. Pra que eu vou fazer? Né? Então era uma coisa que magoava, mas ao mesmo tempo eu respondia, é verdade, tem razão, então é melhor não fazer não. Né? Aí depois ela fez, aí ela disse, viu, tava cheio porque os meus amigos todos vieram, ela disse. Aí eu fico, tá bem mãe, obrigada. Mas era, na altura, na época, eu não vi isso, hoje em dia eu olho pra trás e penso, credo, mãe, só falou isso pra mim, né, tipo, eu não diria isso pra Joana. Agora, madura, adulta, tendo uma ideia de como funciona a sociedade,
a gente tem um atraso de amadurecimento porque a nossa ideia social é muito diferente da dos outros. A nossa ideia é muito mais objetiva, óbvia, de sobrevivência. Não tem todo aquele romantismo da natureza, sabe? Aquela necessidade de afeto, necessidade de cativar, necessidade de cuidar do outro para não se sentir sozinho. Eu não. Se eu pudesse estar sozinha, eu tava era feliz. Ai, menos um pra falar na minha cabeça. Entende? Isso desde criancinha, desde pequenininha, gostava. Por quê? Porque não me atrapalhavam os outros. Porque os outros falando, eu já tinha tanta coisa na minha cabeça falando. Não confunda com a esquizofrenia, que são vozes na sua cabeça. Nesse caso era eu tinha tantas ideias pensantes, eu tava olhando e tava aqui pensando. Poxa, tem essas rodinhas, elas giram pra lá. Por que as rodinhas giram? Aí tá ali a outra pessoa falando, e depois a pessoa fala assim, fulano, fulano, aí você não responde. Não é que eu sou surda, é que eu tava ali ocupada naquele momento pensando em outra coisa. Eu tava tendo uma conversa interna comigo mesmo, com os meus próprios neurônios, tentando organizar as gavetas do meu cérebro, e você tá aí falando, ou seja, você está me atrapalhando. Poxa, pra sociedade isso é horrível. Quem gosta de se sentir inconveniente? Ninguém gosta, né? Tipo, você é mãe do autista e o seu filho faz questão de mostrar o quanto você é inconveniente. Que chato demais, você é uma mãe dedicada, apaixonada. Não é isso. Entenda o seu filho, a cabeça dele já é tão cheia, ele só precisa de um tempo para ele precisa de um tempo de descanso. Ele não sabe brincar, entra na brincadeira dele. O Pedrinho, por exemplo, tem uma brincadeira que ele vem e faz assim, ó. Meu marido diz logo, tá me batendo, tá me dando um tapa. Aí eu falo, não, é brincadeira dele, entra no jogo. Aí a gente faz igual com ele. Essa é a brincadeira. Por quê? Observação. É também o que se faz na terapia. Você tem que aprender a brincar de acordo com a brincadeira da criança. Normalmente as terapias são voltadas não para ensinar a criança a brincar da forma correta, mas sim a aprender a interagir ou ensinar a sua brincadeira, a brincadeira no caso, ele me ensinar a brincadeira. Ele ver que pode confiar em mim. Então eu deixo ele ensinar as brincadeiras que ele quer me ensinar do jeito dele. Então ele pega isso daqui, ele não sabe fantasiar, então ele faz disso um carrinho e começa a girar. E eu brinco também de carrinho. E eu aproveito, enquanto brinco de carrinho, posso mostrar pra ele que isso também é um carrinho de... Aí ele já ganhei a confiança. É isso, gente. Foi assunto demais, falei demais. Gostou, partilha. Pode ser que isso ajude alguém. Eu tenho visto muitos vídeos errados na internet. Esses dias mesmo vi um vídeo da Flávia Kalino, que pôs uma profissional falando sobre autismo e ela falava sobre Asperger e disse que o Asperger não tem atraso na linguagem. E eu, como autista, gente, na hora escrevi pra corrigir, mas depois eu pensei, ai, gente, que chato, não se faz isso, é errado. Então, falando aqui no meu canal, aviso vocês, gente, o Asperger tem sim atraso na linguagem. Por isso é que ele foi colocado dentro do critério de espectro autista, só que tem um diferencial. As crianças que têm o Asperger, que são crianças com um alto coeficiente intelectual, hiperfoco, né? Ou seja, são crianças mais ou menos... Você pensaria que são normais, mas elas aprendem, no caso, ou não falam nada até os 3 anos e meio e tem um salto de linguagem, falam tudo entre os 3 anos e 5 anos, 3,5 e 5 anos, ou começam a falar bem precocemente. Por isso, pode se enquadrar no critério de autismo de alto funcionamento. Isso não sou eu quem está dizendo, isso são os manuais. E posso falar isso porque eu ando a trabalhar nisso na minha tese de mestrado agora, em 2017. Não tô lendo livros de 2013 de que... É o café, ele tá bebendo o restinho do meu café. Pedro, isso é uma coisa... Eu já até fiz vídeo pra você. Adoro café, pela hipossensibilidade gustativa. Fala. Eu já vou ver. Tá, beijinho, gente. Falei demais. Nem sei quanto tempo eu tô aqui. O meu filho foi... Quem precisar, gente, fala comigo em inbox. Eu aqui tô sempre respondendo inbox, adoro quando as crianças dormem. Gosto, como eu falei no início, por eu ser autista de alto funcionamento e gostar muito de um assunto só, eu sou capaz de falar desse assunto horas a fio. Não sei quando parar, isso é terrível. Não sei quando estou sendo inconveniente, acabo sendo um incômodo. Então, muitas vezes acontecia das pessoas ficarem assim, que saca, essa menina não fala de outra coisa, era isso. Aí outra coisa muito interessante do autismo, interessante, pra você seria uma coisa ruim, pensar que o seu filho é assim, mas como sou eu falando de mim, eu acho isso interessante, é não saber o tempo, quando é que eu tenho que falar.
Eu nunca sei a hora que você vai falar e eu tenho que falar. Eu tenho que ficar observando, treinando. Então eu fico assim, posso falar? Posso falar? Né? Porque diálogo é uma coisa muito difícil pra gente. A gente não sabe muito bem os timings de quando falar. Então se você tem um amigo que nunca sabe o timing, tá sempre falando sem parar, poxa, não julga ele, não acha que ele é chato, não. Pode ser que ele tenha ali um critério autista e precise ser ensinado. Você não precisa olhar pra ele e dizer assim, você é autista? Não, você pode tentar de uma forma amável, gentil e dizer assim, olha, eu reparei que você não consegue saber quando é vez de falar. Vamos combinar, na hora de falar, cada um levanta o dedinho. Se ele for mesmo autista, ele não vai te levar mal não, tá? Ele vai levar aquilo assim tudo, também faz sentido, é óbvio, né? Certo? Porque o que é óbvio pra nós é tranquilo, não nos magoa. O que magoa é quando simplesmente olham pra gente e falam assim, ai, que mal educada, meu, você é grossa demais, ai, sai daqui, né? Isso sim é que magoa. Agora, quando tentam nos orientar, tentam nos dizer... como somos literais, para nós é assim, ok, é assim, tá bem, entendi, essa é a regra de funcionamento aqui, ok. Tudo que tiver uma regra de funcionamento, rotina, saber o que fazer na hora certa, facilita a nossa vida, ok? Meu filho foi perdendo habilidade com algumas palavras que tinha aprendido e contato social, ele tem 1 ano e 9 meses, fala bem pouco, seria um sinal de autismo ou tecnologia pode ter influenciado nesse caso, então... Pode sim ser um critério de autismo, sim, mas depende do meio social que ele vive. Como eu falei no início, se você não assistiu, Thaís, assiste desde o início, tá bem? Para tudo fazer sentido. Não é por um atraso de linguagem ou por só dificuldades de convívio social. São vários critérios juntos para se chegar a um diagnóstico. Por isso, se ele tem um atraso na linguagem, trabalhamos o atraso da linguagem. Se ele tem dificuldade de interação social, trabalhamos a dificuldade de interação social. Se vir que isso não está dando resultado e, além disso, ele tem estereotipias, tem crise de raiva, não é crise de raiva de birra com o motivo porque a mãe não deu brinquedo, não é crise de raiva porque não quer tirar a calcinha, crise de raiva porque não quer trocar a roupa que está suja, crise de raiva porque tem uma coceira na cabeça que não sabe o que, não é pilho, não é nada, mas coça. Quando tem crise de raiva, se dá tapas, se bate a cabeça na parede, né? A minha cabeça coça sempre. Coça sempre, né? São muitos critérios que têm que ser somados para chegar a um diagnóstico. Não tem de fazer esse diagnóstico sozinho. Por isso, um acompanhamento. Eu, podendo recomendar... quando me perguntam, eu digo, não vá direto ao fonoaudiólogo. Por favor, gente. Fonoaudiólogo, nós vamos encaminhados. Aí você que é fonoaudióloga tá zangada comigo, porque você acha que tá muito preparada e sabe tudo. Pois é, minha amiga, mas você não trabalha em todos os consultórios, né? Então, sabemos que existem profissionais e profissionais. O ideal, o mais correto, o mais seguro, sendo o seu filho, primeiro lugar a se procurar é um neuropediatra. Mas a pediatra diz que meu filho tá bem. Pois é, vou repetir, é um neuropediatra. Então o pediatra não sabe isso e você sabe, Stephanie. Pois é, eu sei isso porque é o que eu tenho trabalhado, é a minha vida, é o que eu vivo. Eu sou neuropsicóloga neste momento, tô fazendo o mestrado em neuropsicologia, além de ter estudado a medicina, porque eu sou apaixonada por isso e hiperfocada nisso, então eu sei isso. Não quer dizer que a sua pediatra, tendo estudado tudo sobre difteria, tétano, coqueluche, vai saber também os critérios de autismo e te explicar se isso é só um atraso de linguagem, ou é só uma criança que tem que esperar mais, ou não, põe ele na creche que ele vai desenvolver rápido. Você tá com dúvida? Eu acredito muito em intuição e de mãe. Acredito mesmo, porque muitas mães que vieram conversar comigo e eu orientei e eu percebi que ali podia ter, ou nas que eu sei que já tô muito tempo. Eu tô falando porque eu gosto. Eu falei, gente. É mesmo tipo. A gente fala muito quando gosta muito do assunto, fica. Tem que desligar, ainda bem que até Juju pra me cortar. Então, neuropediatra. Ou, se não conseguir um neuropediatra, um neuropsicólogo. Ou um psicólogo que seja especialista em autismo. Mas não vá direto a um psicólogo que tem interesse no diagnóstico de autismo, porque isso acaba por ser um cliente a mais para ele. Desculpa aí, minha amiga psicóloga, mas infelizmente nem todas são como você. Tem muita gente aí picareta no mundo, né? Como em todas as áreas das profissões do mundo, né? Não tô falando de você. Mas muita atenção nisso, porque tem muito diagnóstico que facilita o emprego de muita gente. Tipo, opa, mais um cliente que vai ter que vir aqui toda semana. Beijinho, depois eu respondo. Até amanhã, se Deus quiser, quem quiser, vai lá no meu inbox, curte o meu YouTube. Tá, beijinho, tá, Juju. Vai lá no meu canal do YouTube. Tchau.